A sessão de hoje é sobre a identificação de aves de rapina diurnas. Isto é um tema bastante vasto e podíamos estar aqui muito tempo a falar de identificação de aves de rapina, que é um tema bastante complexo, bastante extenso, devido à variedade de plumagens. Devido ao facto desta sessão não ser muito longa, ter talvez entre 1 hora e meia, não vai ser possível explorar em detalhe todas as espécies, mas vou tentar abordar aqui os aspectos principais para, pelo menos, ficarem com algumas referências no que diz respeito àquilo que nós chamamos as características diagnosticantes, aos aspectos-chave de identificação das aves de rapina diurnas. Depois, no final, qualquer questão que tenham, como habitualmente, podem colocar nessa altura. Então, fica aqui o índice para a sessão de hoje. É parecido com o índice de outras sessões que já fizemos sobre identificação. Temos uma primeira breve secção sobre taxonomia. No ponto 2, um resumo das espécies de rapinas que podemos encontrar em Portugal. E depois a parte 3, que é a mais extensa, vamos falar da identificação das várias espécies. Ora bem, começando então pela taxonomia, aparece aqui uma imagem que alguns de vocês já terão visto nas sessões anteriores sobre identificação, que é a hierarquia de classificação dos seres vivos, tal como foi inventada pelo naturalista sueco Carl Linnaeus e depois foi desenvolvido por outros cientistas posteriores, mas que tem basicamente a hierarquia de classificação dos seres vivos nos vários níveis hierárquicos. Depois existem também alguns níveis intermédios aqui pelo meio. Esta imagem foi retirada da Wikipédia. E as aves, tal como todos os outros animais, pertencem ao reino animal, ao filo dos cordados. Dentro dos cordados há vários subfilos, que é uma divisão intermédia, um deles é o subfilo dos vertebrados, ao qual nós também pertencemos. Depois há diversas classes dentro dos vertebrados, e a classe que nos interessa é a classe das aves. Todas as aves do mundo pertencem a esta classe. Dentro da classe das aves existem cerca de 40 ordens, portanto, ordens é o nível hierárquico a seguir à classe, e dessas 40 ordens, as aves de rapina diurnas, que são estas que nós estamos a falar, agregam-se em 3 ordens diferentes, que já vamos ver quais são. E destas 3 ordens, depois temos 5 famílias, 81 géneros e 319 espécies. Estes valores são sempre um bocadinho variáveis, dependendo da taxonomia que estamos a seguir, e, portanto, são apenas valores aproximados. Aliás, os valores que eu vou apresentar à frente até são um bocadinho superiores, mas é só para ficarem com uma ideia. Não tomem estes valores como valores absolutos, porque os valores que são corretos hoje, amanhã podem já não ser, porque a taxonomia está em constante evolução. Então, as aves de rapina diurnas, este total que está aqui, ao contrário da página anterior, este é um valor mais atualizado. De acordo com a taxonomia mais recente, são 331 espécies, o que corresponde a cerca de 3% do total mundial de espécies de aves, que são cerca de 11 mil. 11 mil, portanto, 330 ou 331 são cerca de 3%, o que significa que em cada 100 espécies de aves, 3 são rapinas diurnas. Estas 331 espécies, como eu já referi, estão agrupadas em 3 ordens diferentes e 5 famílias. Então, as 3 ordens são estas. A primeira chama-se Catartiformes. Os nomes das ordens têm sempre este sufixo formes. Os Catartiformes são uma ordem relativamente pequena que reúne 7 espécies e que são os abutres do Novo Mundo. Os abutres do Novo Mundo não têm nada a ver com os nossos abutres. São os abutres mais pequenos e que no Brasil são conhecidos pelo nome de urubus. Portanto, temos abutres do Novo Mundo, os urubus e os condores, o condor da Califórnia e o condor dos Andes. Portanto, isto são umas espécies, um pequeno conjunto de aves de rapina que só existe do lado de lá do Atlântico. Depois temos a família mais numerosa de todas, a ordem, não a família, a ordem Accipitriformes, que reúne 259 espécies. Cabem aqui quase todas as espécies de aves de rapina que nós conhecemos, com exceção dos falcões, que já vêm a seguir. Esta ordem tem 3 famílias. A primeira é a família Sagittariidae, que tem uma única espécie, que é o secretário, ou serpentário, que é uma ave africana, é uma rapina muito curiosa, que parece metade rapina, metade grou, porque é uma ave com umas patas muito compridas, portanto parece uma rapina pernalta, é uma ave completamente diferente das outras rapinas. Depois temos as águias pesqueiras,
da família Pandionidae. Eu já fiz um webinário sobre esta espécie em que ela é apresentada em detalhe e que explica porque é que as águias pesqueiras estão à parte. Até há muito pouco tempo era apenas considerada uma espécie de águia pesqueira em todo o mundo, portanto isto seria uma família monoespecífica. Recentemente, a águia pesqueira que existe na Austrália e na Indochina, que é a Pandion cristatus, que tinha o estatuto de subespécie, já foi separada, ou pelo menos a maior parte das autoridades já a considera uma espécie distinta, e portanto estamos a falar de 2 espécies de águias pesqueiras. E depois temos a família Accipitridae, que tem as restantes 256 espécies, e aqui cabe quase tudo: milhafres, abutres não é os do Novo Mundo, é os do Velho Mundo, portanto os grifos e companhia, as águias, os tartaranhões, os açores, gaviões, bútios e afins. O afins aqui ainda mete os paneireiros cinzentos, ainda mete uma série de outras espécies que nós não temos cá, mas que existem em África, ou na Ásia, ou na Austrália, ou até nas Américas. Portanto, esta é a família que reúne praticamente todas as rapinas que nós temos. E por fim temos os falconiformes, que no passado faziam parte da mesma ordem dos accipitriformes, mas que atualmente são considerados uma ordem distinta, são os falcões, e que esta ordem reúne 65 espécies, que são os falcões, e os caracaras, que são umas rapinas também da América do Sul, mas que não estão representados na Europa. Portanto, isto é assim uma vista, resumo de que é a família, ou melhor, o conjunto das 3 ordens que abrangem as aves de rapina diurnas. Feito este introito taxonómico, vamos ver um resumo das espécies de rapinas que ocorrem em Portugal. Em Portugal, como eu disse, nós não temos catartiformes, temos 25 espécies de rapinas diurnas regulares, e regulares aqui significa que aparecem no nosso país todos os anos, e depois temos 11 acidentais, que já apareceram ocasionalmente, mas que não são habituais no nosso país. Então, como eu dizia, catartiformes não ocorrem cá, só ocorrem no Novo Mundo, e depois dos accipitriformes, o secretário não ocorre, que é uma espécie africana. Da família Pandionidae, que são as águias pesqueiras, temos uma espécie, a outra espécie, como eu referi, é da Austrália, que é a Pandion cristatus, e da família Accipitridae, portanto, que é a tal que reúne os Açores, gaviões, águias, bútios e milhafres, temos 18 espécies regulares, mais 7 acidentais, ou seja, 7 espécies que já cá apareceram ocasionalmente, como por exemplo o pigargo, a águia gritadeira, a águia palmarina, o bútio mouro, entre outras. Mas eu não vou falar em detalhe das acidentais, portanto não vamos falar da identificação dessas espécies. E depois nos falconiformes temos 6 espécies regulares e mais 4 falcões que aparecem cá acidentalmente, que é o falcão de pés vermelhos, o girifalte, o sacre e o lanário. Mas nós, nesta sessão de identificação, vamos falar apenas das espécies regulares. Portanto, temos 18 Accipitridae, 6 falconiformes e mais uma Pandion, 18 e 6, 24, com 25, chegamos aqui às 25 espécies regulares de que vamos falar a seguir. Ora, em termos de identificação, eu considero que é útil nós distinguirmos as rapinas por tamanho. E eu agrupei-as aqui por tamanho em grandes, médias e pequenas. Eu saliento que esta é uma classificação minha, é uma forma de um arranjo feito por mim. Os guias não classificam as rapinas desta forma e, portanto, não tomem isto como uma referência taxonómica, é apenas um critério prático que eu acho útil para nós conseguirmos identificar as rapinas. Portanto, quando nós vemos uma rapina, e muitas vezes vemos as rapinas a planar no céu, ou fazer voo direto, ou então pousadas, por exemplo, num poste, a primeira coisa que nós devemos fazer é de que tamanho é que é esta ave. É grande, é média ou é pequena? Há aqui uma certa carga de subjetividade, mas nós podemos tomar como referência um bicho de tamanho conhecido. Por exemplo, se a rapina é de tamanho, vamos dizer, de um pombo turcaz, é uma rapina pequena. É pouco maior que um pombo doméstico, é do tamanho de um pombo turcaz, é uma rapina pequena. Se for do tamanho de um corvo, que é uma ave um bocadinho maior que uma gralha, é média. E se for muito maior que estes bichos e quase do tamanho, vamos dizer, de uma cegonha, aí é grande. Portanto, podem ser as nossas referências. E então, classificando, ou agrupando, melhor dizendo, as espécies, assim, com base no tamanho, eu criei estes 3 grupos. As rapinas grandes são 8 espécies. E eu considerei grandes aquelas que têm uma envergadura, a envergadura é de ponta a ponta das asas, quando está com as asas abertas, maior de 160 centímetros. É um limite perfeitamente arbitrário, foi um limite que eu estabeleci, podíamos criar aqui outro limite qualquer, mas que eu considero que separa as espécies maiores das restantes.
Depois temos as rapinas médias, que são mais 9 espécies, que são aquelas que têm uma envergadura entre 1 metro e 1,60 m. E depois temos as rapinas pequenas, que são as restantes 8 espécies, que têm uma envergadura menor que 1 metro. Isto são então as 25 espécies regulares que nós vamos ver mais em detalhe. Feito então este resumo das espécies que temos em Portugal, vamos passar para a parte da identificação. E eu aqui vou percorrer estes 3 grupos que eu falei. Primeiro vamos ver as rapinas grandes, depois as médias e, por fim, as pequenas. Então, comecemos pelas rapinas grandes, que são aqueles bichos, como eu disse, de grande dimensão, que podem ter o tamanho quase de uma cegonha, embora não tendo aquelas patas nem aquele bico tão longo, mas em termos de corpo seria o equivalente a uma cegonha. Nas rapinas grandes temos 8 espécies. Temos 3 espécies de abutres, que ocorrem em Portugal, regulares. Temos 4 espécies de águias grandes. E temos a águia pesqueira. Eu estou a separar a águia pesqueira das outras águias, porque a águia pesqueira, apesar do seu nome águia, está numa família à parte, devido às suas características peculiares, e, portanto, digamos, não é uma águia, é uma águia pesqueira. É de uma família diferente e não deve ser misturada com as restantes, apesar do nome. Reparem que em inglês não se chama eagle, chama-se osprey. E em francês chama-se balbuzard, não se chama aigle. Portanto, mas, por exemplo, em espanhol já se chama águila pescadora. Portanto, isto tem a ver também com a terminologia usada nos vários países, mas a águia pesqueira está à parte porque é de uma família diferente. Então, vamos falar primeiro dos abutres. Em Portugal temos 3 espécies de abutres, que são o grifo, que é o mais numeroso, depois temos o abutre preto e o abutre do Egito. Estas 3 espécies ocorrem de norte a sul, sobretudo na metade interior do território, ou seja, na zona mais próxima da fronteira, embora ocasionalmente também possam aparecer no litoral. Começamos por ver os 2 primeiros, que é o grifo e o abutre preto. São aves muito grandes. O grifo tem cerca de 2,40 metros de envergadura, de uma extremidade à outra, quando tem as asas abertas. E o abutre preto pode ter, que é o da direita, pode ter 2,70 metros, às vezes pode chegar quase aos 3 metros. São aves muito grandes, efetivamente, e aparecem muitas vezes juntas quando estão a voar. Formam bandos mistos porque eles vão alimentar-se em conjunto. E quando olhamos para o céu e vemos um bando de grifos a voar, é frequente haver lá 1 ou 2 ou 3 abutres pretos no meio. Portanto, a melhor forma de encontrar abutres pretos é quando temos um bando de grifos começar a olhar para eles individualmente. Como é que eles se distinguem? A forma mais fácil é o contraste de cores. O grifo tem o corpo assim, deste castanho quase bege, e as coberturas são estas penas que se vê aqui nas asas, e depois as penas de voo, que são as primárias, que são aqui as exteriores, e as secundárias são pretas. Portanto, reparem neste contraste entre as coberturas e o corpo claro, e depois a cabeça branca, e as penas de voo pretas, assim como a cauda preta. Isto normalmente vê-se bem, e eles são assim tanto por baixo como por cima, embora, se estiver, por exemplo, um dia com uma luz mais cinzenta, porque o céu está encoberto, e se passar um grifo por cima, eventualmente podemos não conseguir ver estes contrastes. Mas quando a luz está boa, é fácil de reconhecer. O abutre preto não, o abutre preto é totalmente escuro, tem assim umas manchazinhas mais claras, mas que nem sempre são visíveis. Normalmente é todo preto. E depois, um pormenor que eu acho sempre bastante piada, que é fácil de ver, são aqui as patas brancas a contrastar com o resto da plumagem. A primeira vez que eu vi um abutre preto foi em Espanha, já há muitos anos, e passou-me por cima. Eu, na altura, ainda não tinha muita experiência em rapinas. Aliás, as primeiras rapinas que eu identifiquei na vida foi precisamente um grifo e a seguir o abutre preto. Estava a fazer um passeio de bicicleta em Espanha, já levava os binóculos para ver aves e de repente passam por cima uns grifos e depois passam um abutre preto e eu reparei que era todo preto com as patas brancas. E foi uma das primeiras características que eu reparei, nunca mais me esqueci. E normalmente vê-se bem se as condições de luz forem boas. E, portanto, fica também aqui este pormenor. E depois há outra característica muito engraçada. O grifo tem sempre as pontas das asas levantadas. Portanto, eles estão arqueados e com a pontinha levantada. O abutre preto é mais liso e às vezes até tem a parte exterior ligeiramente descaída das asas. Pode ter 1 ou 2 penas levantadas, mas a asa em si está arqueada para baixo, enquanto que a do grifo está arqueada para cima.
É claro que quando estamos a ver bichos ao longe, às vezes não devemos concluir que se trata desta ou daquela espécie vendo só uma característica. Se eu vir uma ave ao longe que me parece ter as asas direitas, eu posso pensar, parece ser um abutre preto, mas se estiver muito longe é melhor depois tentar ver mais alguma característica para confirmar. Mas é uma boa pista de que pode ser ali um abutre preto. Por cima eles também são completamente escuros e não tem o contraste do grifo, como eu referi, tem o contraste de castanho e preto, quer por cima, quer por baixo. Portanto, são aves muito grandes, como eu disse, maior que 2 metros de envergadura, e o grifo tem o contraste de castanho e preto que o abutre preto não tem. O nome científico está aqui, é o Gypus fulvus, o abutre preto é Gypus monachus. Ambas as espécies, então, junto à fronteira, o grifo nidifica em escarpas, nas rochas, principalmente no Douro Internacional, no Tejo Internacional e em certas zonas do Alentejo Interior, sempre em escarpas. O abutre preto nidifica em árvores, sendo que a maior população está na beira baixa, no Tejo Internacional. Agora também já nidificam no Alentejo e em Trás-os-Montes. Portanto, saliento novamente aqui as patinhas brancas, como eu referi há pouco, do abutre preto. E agora há aqui um aspecto de um bando de grifos a voar, aproveitando as chamadas térmicas. Os grifos e os abutres pretos são aves muito pesadas e têm que fazer um esforço muito grande para voar. E então eles desenvolveram uma estratégia, isto também se aplica a outras rapinas grandes e médias, não tanto às pequenas. Desenvolveram uma estratégia para conseguirem voar sem fazer muito esforço. Então como é que eles fazem? Esperam pelo meio da manhã, normalmente até às 10, 10 e meia, esperam que a atmosfera comece a aquecer e quando a atmosfera aquece, começam-se a formar na atmosfera correntes ascendentes e eles então apanham essas correntes ascendentes, começam a voar em círculos e conseguem subir e ganhar altitude sem ter que bater as asas. Eles são empurrados para cima por essas correntes ascendentes. Tenho um amigo que é instrutor de parapente e eu aqui há tempo estava a conversar com ele sobre isso. Ele também me falou nas correntes ascendentes e ele explicou-me que quando a pessoa, portanto, as pessoas estão a voar de parapente também aproveitam as correntes ascendentes para ganhar altitude. E ele diz que quando apanha uma corrente ascendente até fica colado à cadeira, porque tal é a força do impulso ascendente que vai por aí acima. E, portanto, deve ser um bocadinho isto que as rapinas sentem. Apanham uma corrente ascendente, vão por aí acima até ganharem altitude e depois irem na direção que querem. E então vê-se com os grifos, como são aves muito pesadas, é muito frequente vermos normalmente a partir das 10 da manhã, eles raramente começam a voar antes disso, 9 e meia, 10, depende da época do ano, e então é essa hora é que eles começam a voar e a melhor hora para procurar as grandes rapinas é precisamente a partir das 10, 11 horas, que é quando elas estão a voar. E então esta é uma imagem frequente no Alentejo e noutras zonas onde haja muitos grifos, ver assim os grifos a voar em círculos, a ganhar altitude. E quando vemos um bando destes, é bom procurarmos outras coisas no meio, abutres pretos e outras espécies. Portanto, temos aqui então um bando de grifos aproveitando as chamadas térmicas, que é o nome que se costuma dar às correntes ascendentes. Agora, passamos para a terceira espécie de abutre, que é o abutre do Egito. O abutre do Egito é um bocado mais pequeno que os anteriores e tem aqui algumas particularidades que ajudam a identificar. Uma delas é aqui a cauda em forma de cunha. Reparem, a cauda muito pontiaguda, mais longa que as outras espécies. À esquerda temos um adulto que tem esta plumagem branca, o corpo branco sujo com as coberturas brancas e depois as penas de voo, mais uma vez as primárias e as secundárias, pretas. O juvenil é todo castanho, é mais pequeno que o abutre preto e distingue-se dessa espécie, além do menor tamanho, mais uma vez a cauda em cunha, um bocadinho mais clara que o resto do corpo. Portanto, cauda em cunha é a melhor característica para identificar o abutre do Egito, porque mais nenhuma rapina portuguesa tem este formato de cauda. As outras rapinas ou têm a cauda curtinha, ou têm a cauda longa, mas quadrada, ou a cauda bifurcada, mas não têm a cauda em cunha. Portanto, o adulto é preto e branco, como eu disse, com a cauda em cunha. O juvenil é todo castanho, também com a cauda em cunha. O abutre do Egito é uma espécie migradora, uma espécie estival, que nos visita na primavera, chega muito cedo, normalmente em finais de fevereiro já aí andam, e depois vai-se embora em setembro. Invernam na África tropical, aparecem regularmente em migração no sul do país, particularmente na Península de Sagres. Eu aqui acrescentei um mapa retirado do segundo Atlas Nidificantes que mostra a distribuição do abutre do Egito, Neophron Percnopterus, no nosso país. Tem um núcleo importante no Nordeste, portanto no Douro Internacional,
em alguns dos seus afluentes, como seja aqui o Rio Sabor, e penso que o Rio Maçãs, e depois a sul do Rio Douro temos também aqui no Rio Águeda, que é este que faz a fronteira, e no Rio Coa, que é um outro afluente que corre aqui do lado sul. Portanto, o núcleo mais importante é o núcleo, então, do Douro Internacional e afluentes. E depois temos um segundo núcleo aqui na Beira Baixa, ao longo do Rio Tejo, onde o Rio Tejo faz a fronteira, que é o Tejo Internacional, e depois aqui ao longo do Rio Erges, que faz também a fronteira até a zona de Monfortinho, aqui mais um ou dois afluentes do lado norte, penso que seja o Rio Ponço, e do lado sul, no Rio Severo, isto já no Alentejo. Há 30 anos eles ainda nidificavam aqui na zona do Guadiana, alguns entre Évora e Beja, penso que na Ribeira de Teres. Eles ainda aparecem na zona de Castro Verde, mas atualmente, que se saiba, não nidificam. Portanto, são bichos que por aqui aparecem, pode ser que um dia destes voltem a colonizar o Guadiana, mas atualmente não há nenhum núcleo aqui no Baixo Alentejo. Portanto, há só aqui no extremo norte do Alentejo, Beira Baixa e Nordeste. E depois, como eu disse, na migração aparecem na Península de Sagres e muito esporadicamente noutros pontos do litoral. Já apareceram aqui na zona de Aveiro, no Cabo Especial e noutros locais. Agora deixamos os abutres e passamos para as 4 águias grandes, sem contar a águia pesqueira. Temos 4 espécies. A primeira é a águia real, com o nome científico Aquila crisaetus. Depois temos a águia imperial ibérica, que é a Aquila adalberti, a águia cobreira, que é a Circetus gallicus, e por fim a águia de Bonelli, que é Aquila fasciata, em alguns livros ainda bem referida com o nome antigo, que é Hieraetus fasciatus. A Aquila adalberti, eu pus aqui um asterisco para salientar que é um endemismo ibérico. Curiosamente, no passado não era, porque há coisa de, penso que 50 anos, elas ainda nidificavam em Marrocos, portanto não eram exclusivas da Península Ibérica, mas depois deixaram de nidificar em Marrocos e atualmente estão restritas à Península Ibérica. Portanto, é um endemismo ibérico. Ora, começamos pela águia real. A águia real é a maior das nossas águias. Nem sempre é fácil de identificar, especialmente os adultos, porque os adultos são todos castanhos e quando vistos ao longe não têm nenhuma marca particular. É assim uma águia castanha, com asas compridas, ligeiramente arqueadas, elas fazem quase uns S, e depois tem uma cauda também bastante comprida com esta barra escura. A cabeça é dourada, mas esta é uma característica que pode ser difícil de ver no campo. Sobretudo quando os bichos estão a voar alto. E, portanto, normalmente esta forma das asas assim ligeiramente arqueada, e quando elas estão a voar assim mais de frente, vê-se as asas em forma de V muito aberto, como fazem os bútios, e a cauda relativamente longa, é outra característica da águia real. Reparem, tem uma cauda muito longa, portanto, se nós vimos um bicho destes e primeiro pudéssemos pensar que é um abutre, os abutres que nós vimos, os primeiros, os grifos e os abutres pretos, têm uma cauda muito curtinha, a águia real tem uma cauda bastante longa, que é logo uma característica importante. Portanto, a águia real não se confunde com os abutres, pode eventualmente confundir-se com a águia imperial. Os juvenis, curiosamente, são mais fáceis, porque têm estes flashes brancos, estas manchas brancas nas asas, e também têm a base da cauda mais branca. Portanto, o juvenil da águia real, ao contrário do que acontece com outras espécies em que os adultos são mais fáceis que os juvenis, no caso da águia real é o contrário, o juvenil é muito mais fácil que o adulto. Portanto, o adulto uniformemente castanho, com a cauda longa também, como já vimos, e com a cabeça dourada. O juvenil tem estes flashes brancos nas asas que são muito visíveis a grande distância. Para quem gosta de observar aves marinhas, faz lembrar aqueles flashes do moleiro grande, que também são assim uns flashes brancos que se vêem a grande distância. Portanto, à esquerda um adulto, à direita um juvenil. Reparem que estas águias grandes levam vários anos até ficarem com a plumagem de adulto e, portanto, depois aqui há algumas plumagens intermédias que agora não estão aqui representadas, não temos tempo de entrar em detalhe para isso, mas fica aqui só esta nota. Aqui também um mapa de distribuição retirado do segundo Atlas de Nidificantes, cujos trabalhos decorreram entre 1999 e 2005. Vemos que a águia real, tal como o abutre do Egito, tem um núcleo importante no Douro. Isto não surpreende porque a águia real, assim como o abutre do Egito, nidifica em escarpas e o Douro Internacional tem algumas das maiores e mais extensas escarpas do nosso país. Portanto, Douro Internacional e vários dos seus afluentes, quer para norte, quer para sul. Também aqui na Serra de Montezinha, na Serra da Coroa. Havia um casal aqui no Parque Nacional da Peneda das Gerês, que eu não sei se ainda existe. Este aqui creio que era no Alvão. Não sei qual é a situação atual destes casais isolados. Depois aqui um núcleo de menor importância no Tejo Internacional e afluentes, também aqui na Serra de São Mamede.
E depois temos, ao contrário do que acontecia com o abutre do Egito, ainda uma pequena população na bacia do Guadiana. Há aqui na zona de Barrancos, que é aqui na margem esquerda do Guadiana, há também na zona de Mértola, e segundo informações que eu tenho atualmente no concelho de Mértola, que é um concelho bastante grande, haverá meia dúzia de casais da Águia Real, portanto elas aparecem aqui no Baixo Alentejo, a população aqui no Baixo Guadiana é bastante, enfim, não é tão grande como a do Nordeste, mas ainda é uma população razoável. Portanto, basicamente temos 3 núcleos, é no Douro Internacional, Tejo Internacional e depois aqui no Guadiana, sobretudo na margem esquerda. É claro que estes bichos, de vez em quando, fazem uns movimentos amplos e bichos em dispersão podem aparecer em qualquer outro local do país. Isto acontece com outras rapinas imaturas que começam a fazer movimentos exploratórios e, portanto, ocasionalmente elas aparecem junto ao litoral. Não é muito frequente, mas pode acontecer. Portanto, este mapa é só mapa de nidificantes e não espelha esses movimentos ocasionais. Agora, da real passamos para a águia imperial. A águia imperial é uma águia quase tão grande como a águia real, também é assim uma ave bastante possante, com um bico muito robusto, como podem ver, a águia real não se via bem a cabeça, mas também tem um bico robusto, e também tem a plumagem castanha com a cabeça dourada. No caso dos adultos, uma das características mais evidentes é estas manchas brancas nos ombros, que têm uma extensão bastante variável. Nós fizemos um webinário dedicado à águia imperial no passado mês de abril. A gravação está disponível no nosso canal YouTube, portanto, quem tiver interesse em saber mais sobre esta espécie pode ver esse webinário em que a situação da espécie é explorada em muito mais detalhe, inclusive a questão das plumagens. Portanto, aqui vou só referir, os adultos são castanhos com este ombro branco. Os juvenis, muito diferentes da águia real. A águia real tinha os flashes brancos, como se recordam. Aqui os juvenis são muito claros, desta cor creme, também com as coberturas creme, e depois as penas de voo todas bastante escuras, como podem ver. A cauda é longa, mas não tão longa como a da águia real, ligeiramente mais curta, e as asas são mais retangulares, não são tão arqueadas. Portanto, adulto escuro com os ombros brancos, juvenil corpo claro, e as remis. Remis é um termo que se utiliza para designar as penas de voo. Portanto, remis abrange as primárias e as secundárias. Remis escuras. Temos então aqui um adulto e à direita um juvenil. Tal como acontece com a águia real, esta espécie demora vários anos a atingir a plumagem adulta, porque não mudam as penas todos os anos, e cada ano elas mudam algumas penas, não podem mudar todas porque isto requer um consumo de energia muito grande, e então ao longo dos anos o aspecto da ave vai variando. E aqui eu pus um quadro que resume o aspecto das plumagens nas várias fases etárias. Então no número 1 temos o juvenil, que é assim muito com esta cor ocre, mais ou menos, como podem ver, com as penas de voo mais escuras, e depois de fazer a primeira muda juvenil, isto começa a ficar mais, as penas também começam a ficar mais claras e adquire esta plumagem que se chama palhiço, que é um nome que vem de palha. Portanto, são estas penas assim já a perder a cor, ficam com este aspecto mais clarinho, e isto é uma ave com menos de 1 ano de idade. Então, o nome que se designa na gíria, quando vemos, que era como aquela que estava ali na fotografia anterior, isto é um palhiço. Depois, no ano seguinte, começam a mudar algumas das penas do corpo, mas não mudam todas, então isto fica assim mesclado, como podem ver, com este aspecto, ficam assim já com uma plumagem que parece um xadrez, mas como predominam as penas claras, a gíria que se utiliza é o xadrez claro. E a designação que se dá a esta plumagem é o xadrez claro. Porquê? Porque é uma plumagem em xadrez, mas as penas claras são dominantes. No ano seguinte já mudou mais uma série delas, estamos agora no ponto 4, continua a ter um aspecto de xadrez, mas as penas escuras dominam, então a fase 4 chama-se xadrez escuro. Na fase 5 a plumagem já está totalmente escura, embora ainda haja restos de penas claras, portanto é um subadulto, já tem a cabeça a ficar assim mais dourada, já começam a aparecer os ombros brancos, é o 5 é o subadulto, e o 6 é então a plumagem de adulto completa. Como podem ver aqui, isto é a evolução das plumagens da águia imperial. Este desenho foi tirado de um painel do programa Life Imperial. Só esqueci-me de referir, a águia imperial esteve extinta em Portugal, ou ausente, não é extinta, é ausente como nidificante durante vários anos, depois começou a aparecer novamente por volta de 2004,
e atualmente já há mais de 2 dezenas de casais nidificantes, a maioria deles no Baixo Alentejo, com um pequeno núcleo também na Beira Baixa. Agora passamos para as outras duas grandes águias, que são a águia cobreira e a águia de Bonelli. Eu aqui não tenho muitas imagens, apresento apenas uma imagem em voo de cada uma, para ilustrar. A águia cobreira é uma ave com a plumagem quase totalmente branca, como podem ver aqui, mas é importante salientar que a plumagem desta espécie é muito variável. Alguns indivíduos são branquíssimos, como este que está aqui na imagem, quase não têm malhas escuras, enquanto que outros têm a cabeça escura, castanha escura, a cabeça e aqui a zona da garganta, e depois tem muitas pintinhas castanhas na parte inferior. Mas é uma águia predominantemente clara por baixo. Este bicho é migrador, é estival, está em Portugal mais ou menos entre março e setembro, e como o seu nome indica, alimenta-se predominantemente de cobras, répteis que captura, estão a prospectar, elas peneiram, peneirar é voar parado no mesmo sítio, elas peneiram com frequência à procura de cobras e depois apanham as cobras e até as conseguem deglutir em voo. A águia de Bonelli, que aparece aqui à direita, também é branca por baixo, no corpo, mas nas asas tem esta risca preta aqui nas coberturas, que depois termina aqui na zona dos punhos. Portanto, as asas são um bocadinho mais escuras, têm um aspecto mais cinzento, a contrastar com o corpo mais esbranquiçado. A águia cobreira nunca tem este padrão. A águia cobreira ou é uniformemente branca ou então tem pintinhas por todo lado. A águia de Bonelli não, tem os punhos pretos e depois estas riscas escuras também aqui. Vistas por cima, esta aqui não tenho foto por cima, mas vistas por cima elas são castanhas e os adultos têm uma mancha branca no dorso que é bastante visível e que é muito identificativo. Portanto, a águia cobreira predominantemente branca, mas com alguma variação. A águia de Bonelli tem o corpo branco, as asas mais escuras e tem uma mancha branca no dorso, no caso dos adultos. No caso dos juvenis, elas são assim de uma cor mais alaranjada por baixo. Então, a águia cobreira, com o nome científico Circetes gallicus, e a águia de Bonelli, Aquila fasciata. A águia cobreira ocorre um pouco por todo o país, de norte a sul, mas é estival, como eu disse. Nesta altura elas não estão cá, ocasionalmente aparece alguma no inverno no sul, mas tipicamente são de verão. A águia de Bonelli é residente, pode ser vista em Portugal o ano todo, mas tem uma distribuição muito fragmentada. Elas têm um núcleo importante no Nordeste, mais uma vez, Nordeste transmontano, tem um núcleo também razoavelmente importante na Extremadura, portanto, região de Lisboa, um bocado para norte até Mafra, e depois também zona de Sintra e na parte sul, na Serra da Rábida, e ali na zona à volta do estuário do Tejo. Depois há alguns casais no Alentejo, quer no norte alentejano, Serra de São Mamede, quer no Baixo Alentejo, já na zona da transição para o Algarve, na Serra Algarvia, Serra do Caldeirão e Monchique, também há bastantes casais. Portanto, tem vários núcleos dispersos pelo país, mas depois tem vastas áreas em que não ocorre. Tal como acontece com outras rapinas grandes também, podem aparecer juvenis em dispersão noutras zonas onde não nidificam. Por fim, a águia pesqueira. A águia pesqueira é apenas uma espécie em Portugal, a outra, como eu referi, é australiana. A águia pesqueira nidificava regularmente na costa sudoeste até ao início do século XXI, deixou de o fazer regularmente, embora tenha havido um casal a nidificar lá em 2015. Depois, a partir de 2011, houve um projeto de reintrodução na Albufeira de Alqueva, onde atualmente nidificam 1 ou 2 casais. Mas a águia pesqueira aparece em Portugal principalmente como migradora de passagem e invernante. E o Portal Aves de Portugal já fez alguns censos das águias pesqueiras invernantes e a população invernante em Portugal anda pelos 180 indivíduos. Maioritariamente concentrados nas grandes zonas úmidas, como a Ria de Aveiro, o estuário do Tejo, o Vale do Tejo entre Torres Novas e Vila Franca de Xira, o estuário do Sado e a Ria Formosa. Estes 5 locais concentram talvez 80% a 90% da população invernante da águia pesqueira. Depois há indivíduos isolados dispersos em pequenas zonas úmidas costeiras ou em albufeiras do interior. A águia pesqueira alimenta-se sobretudo de peixe, possui algumas características únicas que a distinguem das outras rapinas, como o dedo exterior reversível, as patas com espinhas que lhes permitem agarrar o peixe, já que é uma presa bastante escorregadia, a plumagem oleosa, para conseguir não ficarem encharcadas depois de mergulhar, e as válvulas nas narinas que também fecham quando fazem mergulhos para apanhar o peixe.
Como eu referi há pouco, já fizemos um webinário dedicado a esta espécie, que está no nosso canal YouTube, portanto, quem tiver interesse pode ver esse webinário em que esta espécie é apresentada em muito mais detalhe. A águia pesqueira tem a plumagem, assim à distância, parece preta e branca, não é bem preta, é castanha escura por cima, mas o corpo é branco por baixo, por cima é então castanha escura, e depois na cabeça tem este padrão com a garganta branca, a coroa também é branca, às vezes tem uma pequena polpazinha levantada, e depois tem esta máscara escura que vai desde o olho até aqui à parte lateral do pescoço, que é visível tanto pousada como podem ver aqui também em voo esta máscara escura. O desenho da parte inferior faz lembrar um pouco da águia de Bonelli, portanto tem esta risca escura, porque a águia de Bonelli também é branca por baixo, tem esta risca escura e depois os punhos pretos, mas há aqui algumas características que a distinguem da águia de Bonelli. A primeira é que tem as asas mais quebradas, portanto assim muito angulosas aqui nos punhos, reparem, vê-se sempre muito bem quando estão a voar, as asas fazem um ângulo bem visível. E essa é uma das características. A águia de Bonelli tem as asas muito mais à direita. E depois a águia de Bonelli ocorre em serras, em montes, em planícies, enquanto que a águia pesqueira ocorre quase sempre perto de água, em estuários, em lagoas, em pisciculturas, onde mergulha para apanhar o peixe. Atenção que pode aparecer águias pesqueiras perto de terra. Uma vez eu estava em Monsanto, em Lisboa, lá no alto de Monsanto, e de repente aparece uma águia pesqueira por cima com um peixe nas garras, andava ali às voltas, eu pensava, o que está aqui uma águia pesqueira a fazer? Provavelmente tinha ido pescar no Tejo e depois andava ali a sobrevoar Monsanto à procura de um pois onde pudesse comer em paz, porque ela ainda levava o peixe inteiro. Mas isto são situações pouco habituais. A águia pesqueira aparece quase sempre perto de água, também gosta de peneirar e mergulha para apanhar o peixe. Portanto, predominantemente branca, por baixo, as asas são assim mais acinzentadas e depois com os punhos pretos, ocorre quase sempre perto de água, como eu referi, e o nome científico é Pandion alietus. Agora, deixamos as rapinas grandes e vamos passar para as rapinas médias. As rapinas médias temos 9 espécies, que são os 2 milhafres, os 3 tartaranhões, uma águia mais pequena que as restantes, que eu chamei aqui águias pequenas, os bútios e o açor. Vamos começar pelos milhafres. Os milhafres são rapinas bastante comuns e são muito fáceis de identificar. E são fáceis de identificar porque têm uma característica que o distingue, aliás, que os distingue, são 2 espécies de todas as outras rapinas, que é o facto de terem a cauda bifurcada. A cauda, ela aqui está aberta e quando está aberta às vezes isso não se vê tão bem, mas quando a cauda é fechada notamos que as penas da extremidade, as répteis externas, são mais longas que as outras. Isto é verdade tanto no milhafre preto, que está aqui esta espécie à esquerda, como no milhafre real, que é a espécie que está à direita. Ora, nós temos então 2 milhafres em Portugal, sendo que, resumindo a situação, um é de verão, outro é de inverno. Isto é a forma resumida. Depois há aqui alguns detalhes que eu já vou falar, mas o milhafre preto, que é esta espécie que está aqui à esquerda, é uma rapina migradora que inverna em África, que nos visita para nidificar, e eles estão presentes no território normalmente desde finais de fevereiro até finais de agosto, e depois vão-se embora. Ao passo que o milhafre real é sobretudo invernante, aparece em outubro e está cá até março. Portanto, há ali um período em que se sobrepõe ligeiramente, em que podemos encontrar os dois, mas vão-se embora. Os milhafres reais que vêm invernar em Portugal vêm quase todos da Europa Central. Penso que uma grande parte vem da Alemanha e possivelmente de alguns países vizinhos, creio que da Polónia ou outros países limítrofes. Ora bem, como é que isto se distingue? O milhafre preto é todo castanho escuro. Aqui nesta foto, se calhar a foto está um bocadinho escura, parece preto. Ele chama-se milhafre preto, mas a plumagem é castanha. Enquanto que o milhafre real é muito mais arruivado por baixo, também com as coberturas ruivas, e depois tem uma mancha branca enorme aqui nas primárias interiores. Atenção que alguns milhafres pretos também têm uma mancha clara, mas não é tão clara como esta. Portanto, o milhafre real é mais contrastado e tem a cauda ruiva e a cauda mais fortemente bifurcada. E depois há outra característica que é muito útil quando nós não temos a certeza da cor, é contarmos as primárias. A regra de contar as primárias é muito útil para identificar milhafres, e a regra é esta. As primárias, que às vezes em gíria se chamam os dedos são assim estas penas individuais. Então a regra é, o milhafre preto tem 6 dedos, contem aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nesta asa também vemos 6. E o milhafre real só tem 5. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, também podem contar em cima.
e aqui neste indivíduo também 5 dedos salientes. Portanto, milhafo real, 5 dedos, milhafo preto, 6 dedos. Um pormenor adicional sobre o milhafo real é que eles têm uma pequena população nidificante em Portugal, sobretudo no Nordeste, em Trás-os-Montes e em certas zonas da Beira Alta, ali no Planalto de Ribacoa, Almeida, Figueira de Castelo Rodrigues, Sabugal, ainda há lá alguns casais de milhafo real. Mas no resto do país, sobretudo no sul, são invernantes. O milhafo preto ocorre por todo o país, a nidificar, exceto no Algarve, onde não nidifica, só ocorre em passagem, e o núcleo mais importante está na zona centro, sem dúvida, no Vale do Mondego, desde Baixo Mondego até à Guarda, e depois também na zona de Aveiro. Portanto, a beira litoral é talvez a zona mais importante para o milhafo preto. Portanto, 2 espécies em Portugal, ambos têm a cauda bifurcada, que é usada como leme. O milhafo preto, como eu referi, é uma espécie estival, tem 6 dedos em cada asa. O milhafo real é essencialmente invernante, embora com uma pequena população nidificante no Nordeste, e só tem 5 dedos visíveis. É claro que no campo esta história dos dedos nem sempre é muito fácil, porque os bichos estão ali a bater as asas e nós podemos não conseguir seguir o movimento. Mas em fotografia, quando virem uma fotografia do milhafo e tiverem dúvidas, a primeira coisa é contar os dedos. E isso dá-nos logo uma pista. Depois vemos se as outras características batem certo, mas se virmos 6 dedos é um milhafo preto, se virmos 5 dedos é um milhafo real. Esta regra permite identificar quase todas as situações. Depois há casos em que os dedos não se veem bem, ou que a ave pode estar a mudar umas penas e falta ali um dedo. Há exceções, obviamente, mas a regra é esta. Milvus migrans é o nome científico do milhafo preto, milvus milvus para o milhafo real. Agora, deixamos os milhafos e vamos passar para os tartaranhões. Os tartaranhões são um grupo de aves que são aves de cauda longa e asas longas e que voam normalmente rente ao chão. Eu fiz aqui um slide adicional só para contextualizar. Há 16 espécies de tartaranhões em todo o mundo, que se distribuem da seguinte forma: 4 espécies em África e no Índico, o Índico aqui inclui Madagascar, 2 espécies na Ásia, 3 espécies na América, 3 espécies na Oceania e 4 espécies na Europa, mas que eu disse que não são exclusivas porque estas espécies da Europa também se estendem pela Ásia. Portanto, são euroasiáticas. As 4 espécies europeias são o tartaranhão dos paúis, que é o Circus eruginosus, o tartaranhão caçador, que é o Circus pigargus, o tartaranhão azulado, que é o Circus cianeus, e o tartaranhão pálido, que é o Circus macrouros. Esta espécie tem o estatuto de raridade em Portugal, só começou a aparecer há cerca de 10 anos, penso que o primeiro registro foi em 2011, mas desde então tem aparecido anualmente em números crescentes. Eles têm estado a expandir para o oeste, na Europa, e até já nidificam em Espanha. Portanto, eu estou convencido que o tartaranhão pálido, dentro de poucos anos, deixará de ser raridade em Portugal. Por enquanto ainda é, e eu não vou falar em detalhe desta espécie, mas fica aqui este apontamento. Então, os 3 tartaranhões que ocorrem habitualmente em Portugal, vamos falar mais em detalhe. Como eu disse, os tartaranhões são rapinas que têm asas longas, voam geralmente rente ao solo, portanto fazem voos baixinho, para procurar pequenas presas que se alimentam, como ratinhos e pequenas aves. E então temos 3 espécies regulares em Portugal, que eu já referi, e depois há ainda o tartaranhão pálido, que atualmente ainda é raridade, e por isso eu pus a cinzento, porque não vou desenvolver mais. Vamos falar um pouco das outras 3 espécies. A primeira é o tartaranhão dos paúis, que é uma espécie... Quando eu comecei a ver aves, esta espécie era quase exclusiva das grandes zonas úmidas do litoral, portanto, os grandes estuários e lagoas costeiras. Atualmente já se vê tartaranhões dos paúis por todo o lado. No interior do Alentejo, na Beira Baixa, até já vi na Beira Alta, aparecem às vezes fora de zonas úmidas, em searas, perto de pequenos açudes, ao pé de ribeiras. Portanto, eu acho que eles se tornaram mais generalistas em anos recentes. É uma espécie que se tem adaptado bastante bem. Eles estão por cá durante todo o ano. E então a plumagem destes... Aliás, todos os tartaranhões têm dimorfismo sexual, ou seja, os machos e as fêmeas têm plumagem diferente. E aqui no tartaranhão dos paúis isso acontece muito. Temos à esquerda um macho, à direita uma fêmea. E esta plumagem dos machos é engraçado porque, embora eles sejam bastante fáceis de identificar, porque são tricolores, eu costumo dizer que isto é uma ave tricolor, porque é preto nas penas exteriores, cinzento aqui na parte intermédia e depois castanho no corpo. Mas há muitas pessoas que têm dúvidas sobre isto e eu vejo com frequência pessoas a colocar fotos, a pedir ajuda para identificar estes machos tartaranhões dos paúis. Portanto, reparem neste padrão: tricolor, castanho no corpo e ligeiramente castanho aqui nas coberturas.
este cinzento azulado nas secundárias e nas primárias exteriores e depois preto na parte, nas rétrias externas. E o olho clarinho também é uma característica dos machos adultos. Portanto, isto é a plumagem do macho adulto. À direita uma fêmea, que é castanha, tem o barrete de creme e também tem uma quantidade de creme nos ombros, um bocadinho ao estilo da águia imperial. Portanto, são totalmente castanhas, só com os ombros mais creme. Portanto, o macho tricolor, corpo castanho, asas cinzentas e pretas. Vemos aqui, corpo castanho, asas cinzentas e as penas de voo exteriores, as primárias exteriores são pretas. A fêmea é castanha com o barrete e os ombros creme, aqui em cima, o barrete. Aqui uma outra imagem de uma fêmea também pousada. Portanto, vejam aqui uma quantidade, a quantidade de creme na cabeça e nos ombros é muito variável. Há indivíduos que têm mais, eu penso que os juvenis têm só assim um bocado de creme na cabeça e depois as fêmeas, quando são mais velhas, já têm mais extensão de creme aqui nos ombros. Mas isto é um bocadinho variável também, portanto nem sempre é fácil determinar a idade. Mas o padrão da cabeça é bastante característico. Portanto, à esquerda um macho, à direita uma fêmea. Círculos eruginosos. Agora, o tartaranhão caçador. O tartaranhão caçador é uma ave estival. Esqueci-me de referir, o tartaranhão dos paúis está cá durante todo o ano. O tartaranhão caçador é uma ave estival que nos visita durante a primavera, chegam em março e partem em agosto ou setembro. Nidificam em dois tipos de habitat. Por um lado, nas searas, no sul do país, principalmente no Alentejo, naquela chamada estepe cerealífera, embora estepe não seja um termo muito correto, mas é nas zonas de planície. E, por outro lado, também há uma população importante nas serras do norte e centro, em matos de montanha, em sítios como a Serra da Estrela, a Serra do Montezinho, a Serra da Nogueira, penso, a Serra de Leomil, a Serra do Gerês, nas serras do norte, onde há assim, extensões de matagais e giestais e usais, eles também gostam de nidificar aí. Ora, mais uma vez, dimorfismo sexual, o macho é cinzento, esbranquiçado, mais cinzento na cabeça, com as primárias exteriores escuras, e depois reparem esta risca preta nas secundárias. Muito importante para distinguir do tartaranhão azulado. Esta risca preta é visível tanto por baixo como por cima. A fêmea é diferente. A fêmea é assim mais acastanhada, depois com estas riscas nas asas. A fêmea é muito parecida com o tartaranhão azulado, mas nos tartaranhões também se aplica a regra de contar o número de dedos, tal como acontecia nos milhafos. O tartaranhão caçador tem 4 dedos visíveis. Reparem aqui, 1, 2, 3, 4. Neste caso vê-se mais na asa direita do que na asa esquerda. Aqui na fêmea também se vê 1, 2, 3, 4. Como só tem 4 dedos, a asa é muito estreita e muito pontiaguda. Portanto, o tartaranhão caçador é uma ave com uma asa estreita e longa. E tem um voo extremamente leve. Eu costumo dizer que é uma espécie de uma borboleta gigante ali a planar. O tartaranhão azulado, já vão ver a seguir, tem a asa mais larga e tem 5 dedos. Portanto, macho é bicolor, ao contrário do tartaranhão dos paúis, que era tricolor, que tinha o corpo castanho. Esta ave praticamente não tem castanho, é cinzenta e preta, portanto, bicolor, risca cinzenta que atravessa as secundárias, tanto por baixo como por cima. Cá está ela, risca. E o número de dedos, reparem, 4 dedos. A fêmea é castanha, com o urpijo branco, que não se vê muito bem nesta foto, mas é assim mais acastanhada. E atenção então à regra dos 4 dedos para identificar o tartaranhão caçador. Mais uma vez, esta regra dos dedos é mais fácil de ver em fotografias do que no terreno. No terreno é melhor olharmos para a asa estreita e para o tipo de voo. Portanto, circos pigargos, o macho à esquerda e a fêmea à direita. Agora, aqui uma curiosidade, que é uma variante que aparece sobretudo no Gerês, mais no Gerês do que noutras zonas do país, que é o macho melânico. Há uma forma bastante rara, mas que no Gerês é mais frequente, que é uma variante toda castanha escura, às vezes quase preta, que aparece sem nenhuma outra marca. Portanto, é uma outra variante genética que, por alguma razão, é mais frequente nessa zona do país. Fica também aqui esta curiosidade dos circos pigargos melânicos. Aqui o aspecto de um tartaranhão caçador em voo, um macho, portanto numa perspectiva diferente da foto anterior. Mais uma vez aqui a risca preta nas secundárias, reparem, uma característica muito útil para identificar o tartaranhão caçador, o macho, e mais uma vez os 4 dedos, podemos ver aqui 1, 2, 3, 4. Só contamos os dedos que estão salientes, os outros que estão aqui
juntinhos não, é só aqueles que se destacam. Portanto, quatro dedos para identificar o tartaranhão caçador. Agora, o tartaranhão azulado. O tartaranhão azulado é parecido com o tartaranhão caçador, mas não tem a risca preta nas secundárias. Tem esta orla, esta barra terminal, mas não uma risca preta a atravessar o meio das secundárias. O tartaranhão azulado quase parece preto e branco, porque ele é realmente muito clarinho. Visto ao longe, quase que parece branco. Tem também as penas exteriores de voo escuras, mas de resto parece muito branquinho. Isto é o macho, à direita a fêmea, que é muito parecida com o tartaranhão caçador. Mas aqui, reparem agora a regra dos dedos. 1, 2, 3, 4, 5. Esta asa é muito mais larga e muito mais arredondada. Aqui a asa da esquerda está um bocadinho mais fechada, não se vê tão bem. Mas aqui no macho também vemos 1, 2, 3, 4, 5 dedos. Portanto, esta asa, há sempre um que é mais curtinho, mas há 4 que são longos. No tartaranhão caçador, eu vou voltar atrás para verem novamente. No tartaranhão caçador há apenas 3 dedos longos. Há um pequenino, que é sempre a primária externa, depois 3 dedos longos. No tartaranhão azulado são 4 dedos longos. E o facto de serem 4 dedos longos faz com que a asa pareça muito mais larga e muito mais redonda. Também vemos aqui, outra vez, 4 dedos longos a destacarem. Portanto, uma característica muito útil para identificar tartaranhões em fotografia. Portanto, o macho é bicolor, preto e branco, sem a tal risca preta a atravessar o meio da asa. Temos aqui a asa completamente branca ou azulada. A fêmea é castanha e cá está com os 5 dedos na extremidade da asa. Portanto, este é um aspecto a reter na identificação de tartaranhões. Aqui também os 5 dedos no macho e Circxianeus é o nome científico. Isto era então o tartaranhão azulado. Aqui um quadro resumo para comparar as 3 espécies de tartaranhões. Portanto, o tartaranhão dos paúis é tricolor, como vimos, tem o corpo castanho e depois a asa cinzenta e branca. O tartaranhão caçador é bicolor, não é castanho, é só cinzento e preto, mas com uma risca nas secundárias. O tartaranhão azulado é bicolor sem risca. Quanto às fêmeas, a do tartaranhão dos paúis é castanha com o barrete creme, o do caçador é castanha com o urupígio branco e com 4 dedos salientes. O tartaranhão azulado também é castanha com o urupígio branco, mas com 5 dedos salientes. Quanto à fenologia, o tartaranhão dos paúis é residente, está cá o ano todo. O tartaranhão caçador é estival, está presente entre março e setembro. O tartaranhão azulado é invernante, aparece mais ou menos em setembro, outubro e está cá até março. Há uma pequena população nidificante no extremo norte do país. Penso que na Serra do Gerês, na Serra da Coroa e na Serra de Montezinho. Portanto, mesmo no extremo norte. Não sei se há em mais algum lado, mas é uma população diminuta e no resto do país o tartaranhão azulado aparece apenas no inverno. Eu pus aqui também uma foto a comparar as 3 espécies, só os machos. Portanto, mais uma vez o tartaranhão dos paúis tricolor, reparem, castanho, cinzento e preto. O tartaranhão caçador bicolor, cinzento e preto, com a tal risca preto a meio das secundárias, não é a barra posterior, é a meio. E depois o tartaranhão azulado, também bicolor, mas sem a tal risca a meio. E depois, mais uma vez, a regra, 4 dedos, 5 dedos. E aqui um gráfico retirado do eBird, só para comparar as fenologias, porque no caso do tartaranhão caçador e do tartaranhão azulado, que são muito parecidos, a época do ano também nos dá umas pistas para sabermos qual é a espécie. O tartaranhão caçador está cá durante o verão, o tartaranhão azulado está cá durante o inverno. Isto são gráficos de frequência, portanto, à esquerda, isto basicamente é a percentagem de listas do eBird em Portugal que reportou a espécie. Podemos ver que o tartaranhão caçador, durante o inverno, a frequência está praticamente a 0, eles aparecem em meados de março e depois a frequência anda aqui entre os 2% e os 3%, praticamente desde abril até setembro. E depois vai-se embora, cai a partir de outubro, que é quando eles vão embora. O tartaranhão azulado, durante a primavera e o verão, a frequência não é totalmente 0, porque há uma pequena população residente, como eu já referi, portanto, estes pequenos valores referem-se à população residente no norte do país. Depois, a partir de setembro, eles começam a chegar e, a partir de outubro, já só temos o tartaranhão azulado. Tem depois aqui um pico em novembro, dezembro, os valores mantêm-se altos até janeiro, depois começam a diminuir. Portanto, grosso modo, entre abril e agosto só temos tartaranhão caçador, exceto no norte do país. Entre outubro e fevereiro só temos o azulado. Como podem ver, há aqui 2 períodos que eu marquei com estas colunas amarelas, em que há sobreposição das espécies. Este é o período mais complicado em que não podemos jogar com a época do ano para adivinhar, digamos assim, qual é a espécie, que é mais ou menos aqui entre meados de março e princípio de abril,
e depois ao longo do mês de setembro. Grosso modo, é o período em que as duas espécies coexistem e em que a probabilidade de encontrar uma ou outra é mais ou menos idêntica. Portanto, fica aqui este alerta que há 2 períodos de sobreposição. Fora destes 2 períodos, é quase certo que o tartaranhão neste período é o caçador, exceto no norte do país, e de outubro para a frente praticamente só temos o azulado. Agora passamos para a rapina mais abundante de Portugal, que é o bútio comum. O bútio é uma rapina que se vê um pouco por todo lado, pousa em postes, pousa em fios telefónicos, pousa em edifícios, pousa em vedações, pousa no meio dos campos. É uma rapina frequente, ocorre por todo o território, tem um tamanho médio, são assim castanhos. Castanhos, mas a plumagem dos bútios é muito variável. A plumagem mais típica, eles são castanhos com um pequeno claro branco aqui. É talvez a plumagem mais característica. Mas depois, de vez em quando, aparecem assim uns indivíduos muito claros, como podem ver aqui, muito mais riscados de branco, com umas manchinhas castanhas, e estes indivíduos às vezes baralham muitas pessoas que não correspondem bem ao que está nos guias. Mas os bútios são extremamente variáveis, e não é por acaso que em francês o nome disto é bus variable, ou seja, o nome comum já faz referência ao facto da plumagem ser muito variável. Portanto, normalmente é uma mistura de castanho e branco, mas muito variável. Tipicamente apresentam um colar branco, quando são os indivíduos mais escuros. Quando são mais claros, este colar transforma-se numa mancha enorme. O nome científico é bútio-bútio. Eu encontrei aqui uma imagem retirada aqui deste site do Max Planck Institute que mostra a variabilidade que pode ter esta espécie. Desde os indivíduos completamente escuros que praticamente não têm branco, depois este que já tem aqui o tal colar, desse tal ligeiramente colar branco que eu estava a referir, aqui outros com o colar mais largo, e depois aqui uns indivíduos que já começam a ter muitas manchas brancas. Mas também porque eu sei, estes que têm o olho muito clarinho, muitas vezes são juvenis, e depois na plumagem de adulto o padrão não é exatamente assim. Mas só para vos mostrar que depois podem aparecer, sobretudo até mais para o norte da Europa, creio eu, indivíduos quase completamente brancos. Até já têm branco por cima das asas, etc. Mas eu diria que estes 3 aqui da direita são relativamente raros em Portugal. Portanto, o que nós vemos mais em Portugal serão os 3 primeiros e ocasionalmente indivíduos também com este aspecto. Mas só deixei esta imagem para salientar que a plumagem desta espécie pode ser muito variável. Portanto, aqui eram as duas fotos que estávamos a ver há bocado, e agora o aspecto em voo. Em voo, tipicamente, é um bicho castanho e preto, de tamanho médio, com as penas exteriores mais escuras, e depois tem nas asas este padrão com o castanho nas coberturas, branco aqui nas penas de voo, com uma barra escura a orlar, e lá está, este indivíduo tem muito branco no peito, este é mais escuro, tem aqui o famoso colar, que eu já referi há pouco, que é muito característico também nesta espécie. Portanto, este é o aspecto típico de um bútio em voo. Às vezes tem aqui também estas zonas dos punhos mais escuras, mas lá está, é muito variável o padrão e, portanto, vai também um bocadinho da experiência e do tamanho, avaliamos pelo tamanho. Portanto, plumagem castanha e branca muito variável, pode apresentar o colar branco, como já referi, o nome científico é bútio-bútio. O bútio-bútio pode-se confundir com esta espécie que é o bútio-vespeiro. O bútio-vespeiro é uma rapina estival, ao contrário do bútio-bútio, esqueci-me de referir, o bútio-bútio é residente e, além de ocorrer no continente, ocorre nos Açores e na Madeira. É a única rapina diurna nos Açores. O bútio-vespeiro é uma rapina estival, que chega em abril ou maio e parte em setembro. É do mesmo tamanho do bútio comum e pode-se confundir facilmente com esta espécie. Mas há algumas características que o distinguem. Desde logo é uma ave mais esguia, tem uma cabeça mais estreita e projetada, e os machos têm assim esta cabeça cinzenta com o olho amarelo, a cabeça quase faz lembrar um cuco. Tem a cabeça, ao contrário do bútio, que tem assim uma cabeça mais larga, o bútio vespeiro tem uma cabeça mais estreitinha, e depois tem uma plumagem, é um bocado variável, mas tipicamente os punhos pretos destacam-se bem, e depois tem um padrão de riscas na cauda que o bútio-bútio não tem. O bútio-bútio tem umas riscas fininhas, o bútio-vespeiro tem umas riscas mais largas. Quando a ave passa por cima de nós, vê-se bastante bem. Portanto, aqui temos um bútio-vespeiro pousado e aqui um bútio-vespeiro em voo. Com experiência consegue-se distinguir porque é uma ave um bocadinho mais elegante na sua forma. Só estão cá, como eu disse, entre maio, mais ou menos, final de abril e setembro. Portanto, pode confundir-se com o bútio comum, distingue-se pela cabeça fina e pelas 3 barras na cauda.
Pernis apivores é o nome científico. Eu encontrei aqui uma outra foto que dá para ver melhor os detalhes, que é uma foto em voo, em que vemos aqui, claro que nem sempre é possível ver com este pormenor, e este bicho, tal como o buti-buti, é bastante variável, mas os mais claros são os mais fáceis de identificar. São assim clarinhos, têm só estas riscas, e depois cá estão os dois punhos pretos, que se veem aqui muito bem, dois punhos pretos, depois a cabeça acinzentada com o olho amarelo, e uma das características que eu considero mais úteis nos adultos são estas duas riscas na cauda. Esta aqui, depois uma outra que está aqui por trás, não se vê muito bem. Portanto, tem estas riscas fininhas, que o buti também tem, mas depois tem duas riscas mais grossas na cauda. Eu sempre que vejo um buti vespeiro, tento ver estas duas riscas, porque isto é algo que exclui imediatamente a possibilidade de ser um buti-buti. É claro que às vezes há uns indivíduos mais escuros em que estas características não são fáceis de ver. E por isso também temos que aprender a identificar a silhueta, mas deixo-vos já aqui estas pistas para conseguir identificar o buti-vespeiro. Este bicho nidifica um pouco por todo o país, embora sejam raros no sul. Eu diria que são mais frequentes no norte e na maior parte do centro. Ocorre em algumas zonas também do sul, nomeadamente no Ribatejo e no Alto Alentejo, mas depois mais para o sul são raros. Aparecem, contudo, muitos em Sagres durante a migração, em setembro. É um bicho que ocorre em densidades baixas, alimentam-se de vespas e estudos recentes mostram que este bicho tem conseguido tirar partido da recente expansão da vespa asiática, portanto o buti-vespeiro pode ser um nosso aliado a combater a proliferação de vespa asiática que existe agora no nosso território. Passamos agora para a outra águia que faltava, que é uma águia que eu incluí nas rapinas médias, que é a águia calçada. A águia calçada é assim uma rapina com tamanho médio, com uma forma quase retangular, as asas ligeiramente arqueadas. A águia calçada ocorre em duas formas, tem dois morfos, às vezes incorretamente referidos como fase. Há quem diga fase clara e fase escura, mas eu não gosto muito desse termo, porque fase sugere que é algo temporário e isto não é temporário, isto é permanente. Portanto, há a forma clara, ou o morfo claro, que temos aqui à esquerda, e o morfo escuro que vemos à direita. O morfo claro é bastante fácil de identificar porque tem o corpo branco com as coberturas brancas e as penas de voo escuras. Só há mais uma rapina que tem este padrão, branco e preto, que é o abutre do Egito, mas o abutre do Egito, como já vimos, tem a cauda em cunha, além de ser bastante maior. A águia calçada tem a cauda quadrada. Aqui não se vê bem porque a cauda está completamente aberta, mas a cauda, quando está fechada, é retangular. Portanto, a águia calçada, quando pousada, a forma clara é branca e preta. E ela chama-se calçada porque tem os tarsos emplumados, ao contrário da maioria das outras rapinas que tem os tarsos despidos. A águia calçada tem plumas até aos dedos, praticamente. Ou pelo menos até à extremidade dos tarsos. E por isso é que se chama calçada. A forma escura muitas vezes é mais difícil de identificar, porque se pode confundir com os milhafes ou com o tartaranhão dos paúis, mas distingue-se dos milhafes porque não tem a cauda bifurcada. E distingue-se o tartaranhão dos paúis pela forma, porque o tartaranhão dos paúis tem as asas um bocadinho mais arqueadas e tem um padrão diferente na cabeça. Portanto, é a mais pequena das águias, tem duas formas, uma clara e outra escura, sendo que a clara é muito mais comum. Há dados sobre isto em que acho que a proporção é 5 claras para uma escura. Portanto, em cada 6 águias calçadas, há 5 claras e uma escura. A forma clara, então, que é a mais fácil, e a forma escura, que é mais difícil. Mas há uma característica muito engraçada na forma escura, que se costuma chamar na brincadeira luz de aterragem, e que nos permite excluir qualquer outra espécie. As luzes de aterragem é uma referência aos aviões. Os aviões, quando vão a aproximar-se do aeroporto, acendem duas luzes para... Vêem-se assim ao longe, de cada lado da cabine, tem uns faróis acesos, e as águias calçadas também têm estas luzinhas, digamos assim, luzes de aterragem, que são assim estas manchas brancas nos ombros. E quando nós vemos uma águia calçada, não temos a certeza se é uma forma escura, podemos tentar esperar que ela vire para apanhar de frente, e então estas duas manchinhas são muito características. As formas claras também têm, mas nas formas claras nem nos preocupamos em ver isto, porque são muito mais fáceis de identificar. Mas nas formas escuras, isto é uma confirmação quando temos dúvidas da identificação. Depois também tem aqui estas manchas mais creme nas coberturas e aqui nas supracaudais, que não são tão fáceis de ver, mas então aqui estas duas luzinhas de aterragem, que são uma característica engraçada da águia calçada.
portanto fica aqui também indicado pelas setas luz de aterragem, como eu disse, que é uma expressão coloquial. Agora, a última das rapinas médias é o açor. O açor é uma ave florestal, nem sempre é fácil de identificar, em particular devido à confusão com o gavião. O açor é mais ou menos do tamanho de um búteo, mas distingue-se entre outros fatores por ter a cauda mais longa, e ocorrem duas plumagens muito diferentes. Uma é o adulto, que está aqui, que é todo cinzento, normalmente com o olho laranja ou vermelho e com uma lista supraciliar branca bem marcada, e depois tem um peito bastante corpulento, assim, bastante cheio, é um bicho robusto, e muitas barras transversais. Normalmente nós usamos o termo riscas quando é para linhas verticais e barras quando é para linhas horizontais. Então reparem que o açor é assim completamente barrado, barras fininhas. Mas isto é o adulto. O juvenil tem riscas, é riscado, cá está, tem um padrão vertical e é assim tipicamente mais alaranjado. Mas reparem é que também é cauda muito longa. Como é uma ave florestal, eles capturam aves, o açor e o gavião capturam aves e movimentam-se muito em meio florestal. Poucas vezes pousam em meio aberto e raramente os vemos pousados, é mais frequente vê-los a voar. Portanto, o adulto é barrado, o juvenil é arriscado. É, como eu disse, uma ave florestal, em geral difícil de observar e é pouco frequente vermos um açor pousado. O nome científico é Accipiter gentilis. À esquerda temos então um adulto e à direita um juvenil. Aqui em cima uma outra imagem do adulto. Também podemos ver as barras, o olho, neste caso cor de laranja, porque eu acho que o olho vai escurecendo com a idade e vai se tornando mais vermelho com o passar dos anos. E cá está a lista supraciliar branca. E aqui o aspecto de um açor em voo. Eu vou falar isto mais à frente quando chegar ao gavião, mas um pormenor aqui a reter é que as pontas das caudas são arredondadas. Isto é um aspecto importante para distinguir do gavião. E outro aspecto é que estas barras, reparem, estas barras nas primárias e nas secundárias são... Parece que alguém passou aqui com uma borracha, estão assim um bocado apagadas, são difusas. Mais uma vez, isto é um daqueles pormenores que é mais fácil de ver em fotografia do que no terreno. Mas para quem tira fotografia e gosta de identificar por fotografia, é uma característica útil. Isto está tudo muito apagado, parece que alguém andou para aqui a raspar, ou que foi pintado há muito tempo. No gavião não é assim, como já vão ver a seguir. Deixamos agora então as rapinas médias e vamos para a última secção, que são as rapinas pequenas. Aqui temos 8 espécies, que são os 6 falcões, são todos pequenos, o gavião e, por fim, o peneireiro cinzento. Começamos pelos falcões, e nos falcões temos, em primeiro lugar, a espécie mais comum, que é o peneireiro. Os falcões, antes só de entrar no detalhe das espécies, são aves, como eu disse, pertencentes à ordem falconiformes. Portanto, é uma ordem que está separada do resto das rapinas. As principais características dos falcões são as seguintes. Primeiro, são pequenos e médios. Não há falcões muito grandes, assim como as águias ou os abutres. Há falcões pequenos, há falcões de tamanho médio. Ao contrário das outras rapinas, que normalmente têm as asas arredondadas e os dedos salientes, os falcões têm as asas triangulares. E como têm as asas triangulares, isso dá-lhes sempre um aspecto bastante pontiagudo. É a principal característica para identificar os falcões. Portanto, quando vemos uma rapina com as asas pontiagudas, normalmente é um falcão. São aves de hábitos diurnos, embora alguns possam ser crepusculares. Algumas espécies peneiram, o que significa que é o tal hábito de estar a voar parado no mesmo local. Normalmente viram-se contra o vento e o impulso que a ave dá para a frente é igual ao impulso que o vento dá para trás, e então conseguem equilibrar os movimentos e estar a voar no mesmo lugar. E uma característica comum a todos os falcões é que eles não constroem ninho. Os falcões não constroem no sentido de não fazem uma estrutura de ninho como acontece com as outras aves. Então, onde é que eles nidificam? Nidificam em cavidades ou caixas ninho, ou então diretamente em saliências rochosas, mas não põem lá material, simplesmente há ali uma saliência, como acontece com os peregrinos, tem lá uma prateleira, vamos lhe chamar assim, ou às vezes até um canteiro, como acontece com os peregrinos ou com os peneireiros, e depositam lá os seus ovos. E depois há aquelas espécies também que nidificam em velhos ninhos de outras aves, de outras rapinas ou de corvídeos, porque é o caso, por exemplo, da hoje ou do falcão de pés vermelhos, por exemplo, nidificam em velhos ninhos de outras aves. Portanto, os falcões ou aproveitam estruturas feitas por outras aves ou aproveitam estruturas humanas
como sejam caixas-ninho ou então buracos em ruínas, mas não constroem uma estrutura que nós possamos chamar ninho. Isto é um traço comum a todos os falcões. Falcões no mundo. A família Falconidae reúne falcões e caracaras, como eu já referi, e compreende 10 géneros diferentes, num total de 65 espécies, das quais 48 são falcões. Distribuem-se por todos os continentes, exceto pela Antártida. E é um dos poucos grupos de aves não aquáticas representados na Groenlândia. A Groenlândia, que é a maior ilha do mundo, é quase só composta por gelo. Tem lá várias aves marinhas a nidificar, gansos, limícolas, tordas, gaivotas, mas quase não há lá aves terrestres. Há muito poucas aves terrestres, mas há falcões. Há o falcão gerifalte, pelo menos, e não tenho a certeza se não aparece lá o peregrino também de vez em quando. Portanto, fica também aqui esta curiosidade. Na Europa há 10 espécies nidificantes e em Portugal aparecem 6, mas só nidificam 4, porque depois há um que é invernante e há um que é migrador de passagem. Então vamos ver quais são os falcões em Portugal. Em Portugal ocorrem regularmente 6 espécies, que são o penareiro vulgar, Falctinúnculus, que é o mais frequente, o penareiro das torres, que é o Falcnomani, o falcão peregrino, a ógia, o falcão da rainha e, por fim, o esmerilhão. Começamos então pelo penareiro vulgar, que é esta ave que aqui está representada. Os falcões, na maioria das espécies, mas não em todas, têm dimorfismo sexual, portanto, o macho e a fêmea têm características diferentes, normalmente na plumagem, e no penareiro vulgar isto também acontece. Temos aqui à esquerda um macho, que é assim ruivo, sarapintado de preto por cima, por isso é que também se chama penareiro de dorso malhado. Tem a cabeça cinzenta, com um bigode pouco visível, e depois as patas amarelas, a cauda também cinzenta. A fêmea é assim mais acastanhada, também tem o dorso sarapintado. E uma característica desta espécie que é muito útil para distinguir do penareiro das torres são as unhas pretas. Pretas ou cinzentas escuras. Podem ver tanto no macho como na fêmea. Portanto, o penareiro vulgar, pequeno e castanho, com pintas por cima, no caso do macho. A fêmea tem sempre pintas, tanto neste como no penareiro das torres, mas o macho, no penareiro das torres, não tem. E reparem então no pormenor das unhas pretas. O macho tem então a cauda e a cabeça cinzenta azuladas e a fêmea é mais acastanhada. Saliento então aqui o pormenor das unhas pretas e cabeça cinzenta e a cauda também cinzenta com uma barra terminal preta. Nome científico, Falctinúnculus. A fêmea é assim mais acastanhada, como já vimos. Portanto, macho à esquerda, fêmea à direita. Agora, o seu parente próximo, que é o penareiro das torres. O penareiro das torres, também chamado penareiro de dorso liso. Reparem que o dorso não tem pintas escuras. Eles têm uma barra azulada, têm a cabeça assim azulada, cinzentada, e têm esta barra acinzentada nas asas. Neste caso, isto penso que seja um macho imaturo, porque os machos adultos têm uma barra azulada mais marcada. Portanto, isto pode ser um macho imaturo, mas o pormenor aqui a reter é que não tem pintas por cima. Aqui também é um macho em voo, e o que se nota em voo, que ao contrário do penareiro vulgar, ele é praticamente branco por baixo da asa. Praticamente onde ainda tem estas pintas muito pequenininhas. E outra característica engraçada no penareiro das torres são estas retrizes centrais mais alongadas, que é uma característica também que os distingue do Falctinúnculus. Portanto, este é então o penareiro das torres. O penareiro das torres, ao contrário do Tinúnculus, que está cá o ano todo, o penareiro das torres é estival. Chegam muito cedo mesmo, às vezes no final de janeiro e início de fevereiro aparecem os primeiros. Não sei bem quando é que eles se vão embora, mas penso que é em agosto. Atualmente só nidificam no Alentejo, principalmente no Baixo Alentejo. Como eu disse, é muito parecido com o penareiro vulgar, mas tem este pormenor. Eu há pouco falei das unhas pretas no penareiro vulgar, reparem que este tem as unhas brancas. É uma característica também muito útil para distinguir. Claro que isto só se vê a pequena distância, mas quando tiramos fotos boas, no caso do macho, o macho não é muito difícil de identificar, mas no caso da fêmea, que é muito parecida com o penareiro vulgar, se for possível ver as unhas brancas, é uma característica bastante útil. Portanto, pus aqui esta oval para salientar as unhas brancas. E também reparem nesta barra cinzenta aqui nas asas. A ausência de pintas por cima e depois esta barra acinzentada, que também é visível em voo. E por baixo, praticamente sem pintas. Falcnomani.
Como eu estava a dizer, atualmente subsistem na região de Castro Verde e Mértola e em mais alguns locais do Baixo Alentejo, penso que na zona de Beja também há, penso que atualmente há alguns núcleos no distrito de Évora. Eles estiveram numa situação muito, muito complicada há 20 anos, quase só havia 3 ou 4 colónias na zona de Mértola, atualmente há bastante mais. Há 40 anos, a maior colónia do país estava no Algarve, no Castelo de Castro Marinho. Falaram em qualquer coisa como 80 casais, devia ser uma colónia fabulosa, mas na sequência das obras de restauro do castelo, essa colónia desapareceu e a espécie já não nidifica no Algarve. Esta espécie nidifica em cavidades de paredes e o Castelo de Castro Marinho, nessa altura, devia estar muito arruinado e o que muitas vezes é feito nessas obras de restauro é tapar os buracos todos. Portanto, os falcões deixaram de ter local para nidificar e desapareceram. Penso que isto pode ter acontecido noutras zonas do país. Eu li também alguns livros já há 50 anos que diziam que estes falcões eram muito abundantes em Évora, na cidade, que eram tão abundantes como as andorinhas, era a metáfora utilizada, e atualmente penso que na cidade de Évora não há, não sei a razão do desaparecimento, também teve a ver com o restauro de edifícios, mas esta é uma espécie que, por nidificar em cavidades, é muito sensível às alterações das estruturas onde nidificam. Felizmente, na zona de Castro Verde, graças a projetos de conservação que têm sido feitos, principalmente pela Liga para a Proteção da Natureza, têm sido recuperados edifícios antigos em que são deixadas cavidades para eles nidificarem, são também colocadas caixas-ninho que eles gostam de ocupar e, portanto, o facto de serem colocados suportes de nidificação favorece a presença desta espécie que tem estado a recuperar bastante em Portugal. Depois passamos para o maior dos nossos falcões, que é o falcão peregrino, uma espécie residente no nosso país, e que tem um tom cinzento escuro, mais ou menos azulado por cima, e por baixo tem estas barras, mais uma vez, assim também azuladas, com o peito mais esbranquiçado, bico amarelo, patas amarelas, e com um espesso bigode preto, que é uma das principais características do peregrino. Vê-se aqui o bigode, também aqui nesta ave que está em voo, vê-se o bigode preto, muito visível. Reparem nas asas pontiagudas, característica dos falcões, como eu referi há pouco, os falcões têm todas as asas pontiagudas. O falcão peregrino tem umas asas relativamente largas, portanto não tem as asas tão alongadas como outros falcões, tem umas asas largas, a cauda um bocadinho mais curta que a dos falcões, vê-se também aqui as barras e então o espesso bigode. Portanto é um falcão relativamente grande, tem um voo muito rápido, é a ave mais rápida do mundo, já foram medidos voos a penso que a 360 km por hora, em voo picado, é grande, como eu disse, tem o bigode preto e é barrado por baixo. O juvenil é riscado, como o Açor, tem riscas verticais. Em voo, notam-se as asas largas e a cauda não muito longa, a comparar com outros falcões. Portanto, barrado por baixo, como podem ver aqui, e o nome científico é falco peregrinos. Eles nidificam em zonas rochosas, e, portanto, no interior, na metade norte do país ocorrem sobretudo no interior, há vários casais, por exemplo, no Douro Internacional. Na metade sul do país ocorrem no litoral rochoso, do Cabo Carvoeiro para baixo até ao Algarve, há bastantes casais em zonas escarpadas e inacessíveis. No inverno aparecem também indivíduos vindos do norte da Europa e, portanto, aparecem também em zonas de planície, quer no litoral norte e centro, quer no interior sul, onde normalmente não nidificam. Depois temos a ógia. A ógia parece uma versão miniatura do falcão peregrino. Porquê? Porque também é assim ardósia por cima com um bigode preto, mas tem umas asas muito mais estreitas e pontiagudas, mais uma vez aqui as asas pontiagudas dos falcões, mas como é mais esguio, quando está a voar alto e como é assim escuro, eu costumo dizer que ele faz lembrar um andorinhão gigante, quando vemos assim a voar muito alto, porque tem umas asas muito mais estreitas que o peregrino. Embora, como eu disse, o padrão de cores pode ser semelhante. Eles também têm o bigode, mas o bigode é mais fininho. E há outra característica que é útil para identificar a ógia, que é, reparem que além do bigode tem aqui uma espécie de lágrima, não é? Assim, uma outra reentrânciazinha preta aparece aqui atrás, que se vê quer nesta foto, quer nesta aqui à direita. Está aqui o bigode, depois tem aqui a tal lagrimazinha atrás do olho, que contrasta aqui, temos a face branca, mas depois tem aqui esta manchinha que eu estou a dizer. Por cima são ardósia uniforme e por baixo tem este padrão assim mesclado nas asas, riscado, e depois tem as calças, como se costuma dizer, que é aqui esta zona ao pé das patas,
as calças são encarnadas ou alaranjadas. Nem sempre é fácil de ver no campo, tenho que passar bastante perto, mas é uma característica muito diferenciadora desta espécie, é uma característica diagnosticante. Portanto, aqui as calças encarnadas. Este falcão é relativamente pequeno, eu diria que não é maior que um peneireiro, é uma ave florestal, eles nidificam em árvores, são migradores, aparecem cá entre abril e setembro, não são muito abundantes no país, eu diria que a melhor região para os ver é na região centro, principalmente na beira litoral e na beira alta. Portanto, eu diria, grosso modo, distritos de Leiria, Coimbra, talvez Aveiro, Viseu e Guarda. São assim as regiões onde é mais frequente. Mas também aparece no norte e mais localmente no sul. No sul são mais escassos. Aparecem no Ribatejo, às vezes, no Alentejo nem por isso, é mais em passagem. Pronto, então podemos ver aqui este padrão, mais uma vez o bigode com a tal lágrima, calças vermelhas, por cima é uniformemente escuro, asas muito longas e pontiagudas. Como eu disse, pode fazer lembrar um andrevinhão gigante devido às suas asas estreitas e longas, por baixo é riscado, calças vermelhas, como já referi, está aqui assinalado com a seta. O nome científico é falco subútil. Falta-nos ver dois falcões, que é o falcão da rainha e o esmerilhão, que são os dois que não nidificam em Portugal. O falcão da rainha é uma versão ligeiramente maior do falcão da ógia, portanto do falco subútil. Pode-se confundir com esta espécie, também tem o bigode preto, mas tem também umas asas muito longas. O falcão da rainha nidifica nas ilhas do Mediterrâneo, principalmente. Eu fiz um webinário dedicado a esta espécie em abril. Este webinário está disponível no nosso canal YouTube, portanto não vou desenvolver muito a situação desta espécie. Quero apenas referir que ocorre em duas formas, uma forma clara e uma forma escura, sendo que a forma clara é mais comum. A forma escura vemos aqui à direita, tem o corpo todo cinzento, as asas cinzentas e tem esta característica, as coberturas pretas, infralares. A forma clara também se destaca por ter as coberturas infralares assim escuras. É uma característica diagnosticante dos falcões da rainha adultos. Os imaturos, como este que podemos ver aqui à esquerda, não têm as coberturas tão escuras, mas este é um subadulto e já tem uma das características das formas claras, que é este tom assim arruivado nas partes inferiores. A ógia só tem o vermelho nas calças, mas o falcão da rainha tem assim avermelhado por todas as partes inferiores. É uma das características desta espécie. Tem também o bigode, como a ógia, mas não tem a lágrima tão saliente como aquela espécie. Tem uma cauda muito longa, como podem ver, e as asas também são extremamente longas. É uma das características dessa espécie. Em Portugal aparecem sobretudo em passagem no final do verão. Portanto, é como a ógia, mas com umas asas mais longas, um bocadinho maior, e tem duas formas, uma clara e outra escura. O nome científico, falco eleonore. Por fim, o mais pequeno dos falcões, que é o esmerilhão. O esmerilhão é um pequeno falcão vindo do norte da Europa, que aparece em Portugal durante o inverno, mais pequeno que o peneireiro, todo castanho por cima, exceto os machos adultos, que são assim mais azulados por cima, mas as fêmeas e os imaturos são mais acastanhados, todos assim fortemente riscados por baixo. Por cima são castanhos escuros, em vez de serem mais arruivados como os peneireiros. É o mais pequeno dos falcões portugueses. É uma ave, não é muito abundante, mas aparece por cá no inverno, frequenta sobretudo zonas abertas, e uma das características do esmerilhão é que faz um voo rasante, assim, junto aos terrenos, à procura de passeriformes. Tem um voo de caça muito rápido e rasante. O macho então é mais azulado, a fêmea é mais acastanhada. Um dos melhores locais para ver esta espécie é na Lesíria do Tejo, ali em Vila Franca de Xira, mas aparecem noutras zonas úmidas do litoral, quer no Minho, quer na beira litoral, quer também no Alentejo e no Algarve. Normalmente é uma espécie típica de terras baixas e relativamente planas, com poucas ou nenhumas árvores. Nome científico, falco columbaris. Um quadro resumo dos vários falcões. Temos 4 falcões que são de tamanho pequeno, que é o peneireiro vulgar, o das torres, a ógia e o esmerilhão. O falcão da rainha e o falcão peregrino eu já lhe chamei médio, embora tenha incluído aqui no lote das rapinas pequenas, porque a envergadura não chega a 1 metro, mas são médios no sentido que são maiores que os outros falcões. Temos 2 espécies residentes, que estão por cá todo o ano, que são o peneireiro vulgar e o peregrino. Temos 2 espécies estivais, que são o peneireiro das torres e a ógia. Depois o falcão da rainha aparece
durante as passagens migratórias, principalmente no outono, e o esmerilhão aparece no inverno. As 6 espécies aparecem no continente, mas o penereiro vulgar também nidifica na Madeira. Portanto, na Madeira também temos o búteo, que eu já referi há pouco. Nos Açores a única rapina diurna é o búteo. Na Madeira há 3 rapinas diurnas, que é o búteo, o penereiro e o gavião, que vamos falar a seguir. Portanto, aqui também um conjunto de imagens para ilustrar os 6 falcões. Aqui uma fêmea de penereiro vulgar, aqui um macho de penereiro das torres, uma fêmea de esmerilhão, e depois embaixo o falcão da rainha em voo, o falcão peregrino em voo e a orgia em voo. Reparem, mais uma vez, os falcões em voo sempre com as asas bastante pontiagudas, porque elas são muito triangulares. Agora, o penereiro cinzento. O penereiro cinzento, apesar de também ter assim as asas algo pontiagudas, não é um falcão, não é um falconiforme, mas sim um accipitriforme, ele é mais aparentado aos milhares. É uma rapina de aspecto branco, cinzento e preto. Quando está pousado tem assim um corpo branco, cinzento por cima e depois com os ombros negros e o olho vermelho. Quando está a voar é muito branco por baixo e só as penas de voo exteriores, as primárias externas, é que são pretas. É uma rapina, ele é peneireiro porque ele também peneira, portanto faz o tal voo parado, e é uma rapina muitas vezes de hábitos crepusculares, portanto é habitual vermos estas rapinas a caçar ao crepúsculo. Uma vez estava a fazer Atlas há muitos anos ali perto de Pegões, que é ali no concelho de Montijo, e lembro-me que cheguei a ver 9 a peneirar à minha volta, estava a contar assim ao crepúsculo, mesmo ao cair da noite, cheguei a ver 9 ao mesmo tempo. E noutras ocasiões também já vi vários, porque eles gostam muito de caçar a essa hora. Portanto, tem o tamanho semelhante a um pequeno falcão, embora não seja um falcão, tem as asas pontiagudas e também pode peneirar, nidifica em árvores. Portanto, ao contrário dos falcões, esta espécie constrói ninho. E, como eu disse, tem hábitos crepusculares. E a plumagem, branco, cinzento e preto, como podem ver aqui. O nome científico é Elanes ceruleus. Temos aqui à esquerda um indivíduo pousado, à direita um em voo. Eles distribuem-se um pouco por todo o país, embora sejam relativamente raros no norte, especialmente no litoral norte são muito escassos. Mesmo em Trás-os-Montes vai-se vendo, mas não é muito abundante. Eles são mais abundantes no centro e principalmente no sul. No Alentejo é talvez a região onde esta rapina é mais frequente. Por fim, o gavião é a última rapina que nos falta ver. O gavião é uma pequena rapina florestal, com o nome científico Accipiternisus. É de tamanho semelhante a um pequeno falcão, mas parece uma açor em miniatura. Tem as asas arredondadas, que é o que o faz distinguir dos falcões. Eu às vezes vejo uma rapina pequena a vir na minha direção e primeiro penso, falcão, e depois vejo, não, tem as asas arredondadas, então é um gavião. O gavião distingue-se do açor, entre outras razões, porque tem a cauda quadrada. Já vamos ver a seguir uma imagem comparativa. Tem a cauda barrada e quadrada. É uma ave florestal, tal como o açor, ele também captura aves. Embora o açor capture aves maiores, pode capturar pombos e patos, inclusivamente. O gavião normalmente é mais melros e outros passeriformes. Está aqui um gavião em voo. Podem ver, ele é parecido com o açor. E à primeira vista pode ser difícil, mas há várias características que ajudam a distinguir. Uma delas é, o olho normalmente é amarelo, embora os açores imaturos também possam ter o olho amarelo. A lista supraciliar quase não se vê, é indistinta. E depois, reparem, eu há bocado falei no açor que estas riscas das primárias e das secundárias estavam muito apagadas. Estas não, parece que estão pintadas de fresco. Vêem-se todas muito bem. É uma característica boa para distinguir o gavião do açor. O gavião tem estas riscas muito marcadas nas asas. O açor normalmente tem-nas mais apagadas. Atenção que o açor e o gavião são muito parecidos e, portanto, convém olharmos para várias características e não nos guiarmos só por uma característica. Normalmente é útil vermos várias coisas. Vamos ver aqui umas características para comparar o açor versus o gavião. À esquerda temos um açor, à direita temos um gavião. Reparem aquilo que eu já disse há pouco. O açor tem as riscas quase completamente apagadas. Mal se vê. O gavião tem as riscas muito bem marcadas. É uma das características. Outra característica, o açor tem as retrizes exteriores um bocadinho mais curtas do que as centrais, o que dá à cauda um aspecto mais arredondado. O gavião não, tem todas do mesmo comprimento e, portanto, tem os cantos assim em ângulo reto, o que dá à cauda um aspecto mais quadrado. É uma das características também do gavião. E depois, claro, há a diferença de tamanho. O gavião é do tamanho do falcão
o Açor é do tamanho de um búteo. Há várias técnicas, é difícil às vezes de avaliar o tamanho, mas o gavião, como é mais pequeno, tem batidas muito mais rápidas. E uma técnica que às vezes se fala para distinguir o Açor do gavião é, se nós conseguimos contar as batidas, à velocidade a que ele bate as asas, é um Açor. Se as batidas são muito rápidas e não conseguimos contar, é o gavião. Claro que há aqui uma certa subjetividade nestas descrições, mas são assim, são dicas para ajudar a separar as duas espécies. Aqui um conjunto de imagens que eu tirei aqui de um blog que eu encontrei para vermos, isto são tudo gaviões. Reparem, chama a atenção para várias características. Primeiro, a cauda é quadrada em todos eles. Reparem, a cauda é sempre muito quadrada porque as penas, as retrizes, que são as penas da cauda, são todas do mesmo comprimento. Segunda característica, reparem nas riscas tanto das primárias e das secundárias, estas riscas interiores, todas sempre muitíssimo bem definidas. Parece que, como eu disse há pouco, parece que foram acabadas de pintar. Depois há uma terceira característica que eu há pouco não referi, que é, no gavião e no Açor, há uma diferença enorme de tamanho entre o macho e a fêmea, sendo que a fêmea é muito maior que o macho. Isto significa que o macho do gavião é muito pequeno, é mesmo mais pequeno que um peneireiro, a fêmea do gavião já é maior. E é maior a ponto de quase se confundir com o macho do Açor, embora o macho do Açor seja maior que a fêmea do gavião. E depois a fêmea do Açor é muito grande. Portanto, o macho do gavião é pequenino, ainda por cima é cor de laranja por baixo, com a coroa cinzenta, como vemos aqui. Portanto, o C é o macho adulto, este está aqui, é pequenininho, e o D é a fêmea adulta. Reparem a diferença de tamanho entre o macho e a fêmea. Portanto, o macho é assim de cor de laranja, barrado, a fêmea é mais cinzenta e é maior que o macho. C, macho adulto, D, fêmea adulta. Depois o A, B, E e F são todos juvenis, sendo que o A deverá ser um macho porque é mais pequenino e o B deverá ser uma fêmea. Uma diferença importante face ao Açor é que o Açor, como eu referi há pouco, o juvenil é riscado, tem riscas verticais. O gavião não, o gavião é sempre barrado em todas as idades. O que significa que se virmos uma rapina com aspecto da accipiter que seja riscado, automaticamente é um Açor, não pode ser um gavião. Pois outra característica que nós vemos aqui é que todos eles têm as asas redondas. Nenhum destes bichos tem aqui as asas pontiagudas como os falcões. Por isso é que eu disse, se vemos uma rapina pequena com as asas redondas, tem que ser um gavião, porque o peneireiro cinzento tem as asas pontiagudas e os falcões também. Portanto, asas redondas, características do gavião. Vemos aqui uma data de dedos salientes que nunca vemos isto nos falcões. Portanto, recapitulando, riscas bem marcadas, cauda quadrada, fêmea maior que o macho e o macho assim um bocado alaranjado. Agora o Açor. Ora, o Açor, reparem, logo aqui ao centro em destaque o juvenil, reparem nas riscas verticais, que o gavião não tem. O gavião é sempre barrado. Aqui também o juvenil, aqui no D, portanto, também com riscas verticais. Depois, outra característica que eu referi há pouco, cauda arredondada. Estão agora a aparecer aqui uns riscos no ecrã. Podem verificar, por favor. Alguém andou aqui a pintar. Obrigado. Estava eu então a dizer, a cauda aqui arredondada, devido ao facto continua a aparecer riscos. Devido ao facto da cauda... Eu pedi, por favor, a uma pessoa que está aqui com o nome Valérie para ter algum cuidado, porque está a fazer anotações. Obrigada. Recapitulando, então, eu estava a referir como nas penas exteriores da cauda, o Açor tem as penas mais curtas, a cauda fica com um aspecto arredondado, ao contrário do gavião, que é mais quadrada. Reparem, vê-se aqui nos vários desenhos sempre a cauda arredondada. Atenção que esta característica nem sempre é fácil de ver no campo e alguns indivíduos têm isto mais evidente que outros. Mas é sempre uma característica útil também. Os adultos, isto são só juvenis, ok? Estes indivíduos estão aqui. São só juvenis. Mais uma vez, reparem como as riscas de voo estão todas muito apagadas, as do gavião são muito mais visíveis. No Açor elas aparecem sempre menos evidentes. Portanto, aqui juvenis de diferentes tamanhos, eles dizem B, C e D are males, portanto são machos, o B, o C e o D. Convém notar que estes desenhos não estão todos à mesma escala. E depois aqui os adultos. Aqui os adultos, reparem, lista supraciliar muito bem marcada,
cauda arredondada, mais uma vez, em todos os desenhos, vemos aqui a cauda arredondada e, mais uma vez, as riscas das secundárias muito apagadas. Eu chamo também a atenção para este aspecto, riscas das secundárias, sobretudo das secundárias, nas primárias também, mas é mais nas secundárias que podemos ver aqui as riscas apagadas. E pronto, com isto chegamos ao final desta apresentação sobre a identificação de rapinas diurnas. Espero que tenha sido do vosso agrado e fico à vossa disposição para quaisquer questões que queiram colocar.